Minha filha, eu vou te contar uma coisa que ainda hoje, quando chega aquele ventinho de fim de tarde e traz cheiro de cinza fria, me faz parar onde estou. Paro e fico quieta, porque o meu corpo lembra antes de mim. Lembra do escuro. Lembra do aperto. Lembra das costas do meu irmão encostadas nas minhas dentro daquele forno de barro onde a gente mal cabia, mal respirava, mal entendia o que estava acontecendo. Eu me chamo Maria. Já passei dos 80. Já vi muita coisa nessa vida. Enterrei gente que amei. Criei filho com leite ralo e oração. Trabalhei até as mãos ficarem grossas feito casca de árvore velha. Mas de tudo que vivi, tem uma tarde que ficou cravada aqui dentro do peito como espinho de cerca que ninguém nunca tirou. A tarde em que minha mãe escondeu a gente dentro do forno. Eu sei que parece coisa inventada. Parece história de quem quer assustar. Mas não é. É lembrança de verdade. E quando eu fecho os olhos e deixo a memória voltar, eu ainda sinto o gosto de terra seca na boca, o calor preso no barro e o coração batendo tão forte que eu achava que todo mundo lá fora ia ouvir. Naquele tempo, a gente morava numa casinha de adobe, no interior de Goiás, numa região onde o cerrado tomava conta de tudo. O chão era vermelho, as árvores eram tortas e baixas, e no tempo da seca, o vento levantava uma poeira fina que entrava por toda a fresta. A casa ficava no meio de um terreno grande, com um quintal de terra batida, um pé de pequi encostado na cerca e um fogão de lenha do lado de fora, debaixo de um telhado de sapé que meu pai tinha levantado com as próprias mãos. Éramos 4 irmãos. Joaquim era o mais velho, o que já ajudava meu pai na roça e andava com jeito de homem feito antes do tempo. Depois vinha eu, Maria, a segunda, e a mais calada. Depois o Paulo, que era miúdo, quieto, de olhar comprido, desses meninos que observam tudo e não dizem nada. E por último, a Ruth, a caçula, que ainda mamava no peito da minha mãe e chorava por qualquer coisa. Minha mãe se chamava Imaculada. Era uma mulher magra, de mãos grandes e rosto queimado de sol. Tinha os cabelos sempre presos num coque apertado e usava vestido de chita desbotado que ela mesma costurava à mão. Não era mulher de falar muito. Quando falava, falava baixo, quase como se pedisse licença para existir. Mas tinha uma coisa nela que eu só fui entender muito depois. Uma firmeza escondida, uma coragem que ficava guardada no fundo, esperando o momento certo para aparecer. Meu pai era o Barbosa. Homem de mão grossa e coração apertado. Trabalhava de sol a sol na roça, cavando, plantando, colhendo o que a terra queria dar. E naquela época, a terra não queria dar quase nada. A seca tinha castigado a região por um tempo longo. O milho nascia ralo, a mandioca apodrecia antes de crescer e o feijão mal dava para encher uma panela. Meu pai ficava cada vez mais calado, cada vez mais curvado, como se o peso do mundo estivesse todo nos ombros dele. E era mesmo. Porque naquele tempo, ser pobre com filho pequeno não era só passar necessidade. Era carregar uma culpa que ninguém colocava em palavras, mas que todo mundo sentia. A culpa de não conseguir alimentar quem se trouxe ao mundo. Eu me lembro de uma noite, devia ser pouco antes de tudo acontecer, em que acordei com sede e fui até a cozinha. A casa estava escura, só tinha a luz fraca de um candeeiro quase apagando. E lá estavam meu pai e minha mãe, sentados um de frente para o outro na mesa de madeira. Minha mãe estava com as mãos no colo, olhando para baixo. Meu pai falava baixo, quase sussurrando, mas o tom era duro. Ele dizia que não aguentava mais, que não tinha como manter 4 bocas, que precisava pensar num jeito. Eu não entendi direito naquela hora. Voltei para o colchão de palha, deitei do lado do Joaquim e fiquei olhando o teto de barro até o sono me pegar de novo. Mas aquela conversa ficou dentro de mim como semente que ainda não brotou. Nos dias seguintes, meu pai começou a sair de casa mais cedo e voltar mais tarde. Ia até a vila, falava com gente que a gente não conhecia. Voltava com o rosto fechado, sem explicar nada.
Minha mãe ficava no terreiro, lavando roupa no tanque, cozinhando com o que tinha, amamentando a Ruth debaixo do pé de pequi. Mas eu notava que ela andava diferente. Os olhos não paravam no mesmo lugar. A mão tremia quando mexia a panela. E de noite, quando achava que todo mundo estava dormindo, ela chorava. Eu ouvia. Deitada no meu canto, com o rosto virado para a parede, eu ouvia o choro baixinho dela, abafado no pano do vestido. Era um choro que não pedia socorro. Era um choro que já sabia que socorro não viria. E foi assim que os dias foram passando, com aquele peso invisível dentro de casa, como nuvem escura que não chove, mas também não vai embora. A gente brincava no quintal, corria atrás de galinha, fazia bolinha de barro no terreiro. Mas até a brincadeira tinha um gosto diferente. Como se a gente soubesse, sem ninguém explicar, que alguma coisa estava para mudar, e estava. Porque num certo dia, quando o sol já estava bem alto e o calor rachava a terra do terreiro, meu pai chegou acompanhado. Vinham com ele mulheres que eu nunca tinha visto. Eram diferentes de qualquer pessoa que já tinha aparecido ali. Usavam vestido de tecido bom, sapato fechado, cabelo arrumado. Carregavam bolsas de couro que brilhavam no sol e andavam devagar, olhando ao redor com um sorriso fino que me dava arrepio. Minha mãe estava na porta da cozinha quando entraram no terreiro. Eu vi o rosto dela mudar. Não foi susto. Foi algo pior. Foi como se ela já soubesse quem era aquela gente e o que tinham vindo fazer. E talvez soubesse mesmo. Meu pai mandou a gente entrar na casa. Falou com voz grossa, sem olhar para ninguém. Aquela gente sentou nas cadeiras que ele trouxe da cozinha e começaram a conversar. Eu fiquei espiando pelo vão da porta, com o coração apertado, sem entender as palavras, mas entendendo tudo pelo tom. Estavam ali para levar alguém. E naquele momento, eu senti pela primeira vez na vida uma coisa que nunca mais esqueci. A sensação de ser olhada como se fosse coisa, não gente. Como se a gente tivesse preço. Como se pudesse ser escolhida, embrulhada e levada embora feito mercadoria de feira. Fica aqui comigo que essa história vai longe. Se você já é da família desse canal, deixa o seu joinha para eu saber que está aí. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Basta um toque e você nunca mais perde uma história como essa. Para você entender o que aconteceu naquela tarde, eu preciso te contar como era a vida antes. Porque ninguém toma uma decisão dessas do nada. As coisas vão se juntando devagar, como água que vai enchendo um rio sem a gente perceber, até que transborda e leva tudo junto. A nossa casa era pequena. Tinha um cômodo só onde a gente dormia, com colchões de palha forrados no chão, um em cima do outro quando não estava em uso. Tinha a cozinha, que era mais um espaço aberto com o fogão de barro encostado na parede e uma mesa de tábua onde a gente comia. E tinha um puxadinho nos fundos, coberto de palha, onde minha mãe guardava as panelas, o pilão, os sacos de mantimento quando tinha e onde ela sentava para costurar quando o sol estava forte demais no terreiro. O chão da casa era de terra batida, liso de tanto ser varrido. Minha mãe varria aquele chão todos os dias de manhã cedo, antes mesmo do sol nascer. Eu acordava com o som da vassoura de palha raspando no chão. Tec, tec, tec. E sabia que o dia tinha começado. Era o relógio da nossa casa. Não tinha outro. A gente media o tempo pelo sol, pelo canto do galo, pelo cheiro que vinha do fogão. E o fogão era o coração daquela casa. Não o fogão de dentro. Esse era pequeno e servia mais para aquecer água. O verdadeiro era o de fora, o grande, feito de barro e tijolo, com uma chapa de ferro em cima onde minha mãe colocava as panelas. Do lado desse fogão, encostado na parede dos fundos do terreiro, ficava o forno. O forno de barro, redondo, grande, com uma boca larga tampada por uma chapa de ferro pesada. Era ali que minha mãe assava pão nos dias bons, quando tinha farinha suficiente. Era ali que no tempo de festa, quando festa ainda existia para a gente, ela fazia bolo de mandioca com rapadura que perfumava o quintal inteiro. Mas fazia tempo que aquele forno não acendia.
Fazia tempo que não tinha farinha para pão, nem rapadura para bolo. O forno estava frio, escuro, abandonado, cheio de cinza velha e teias de aranha. A gente passava por ele todos os dias sem prestar atenção, como se fosse parte do muro, parte do esquecimento. Ninguém imaginava que um dia ele ia servir para outra coisa. Meu pai, o Barbosa, era um homem que tinha vindo de longe. Não era daquela região. Tinha chegado ainda moço, fugindo de uma seca pior lá do norte, e se acomodou por ali trabalhando na terra dos outros, até conseguir um pedaço próprio. Era um homem de poucas palavras, de rosto fechado, que mostrava o que sentia mais pelo silêncio do que pela fala. Quando estava bem, assobiava uma melodia baixinha enquanto capinava. Quando estava mal, o silêncio dele pesava na casa inteira, feito cobertor molhado. E naquela época, o silêncio dele já durava semanas. Ele tinha perdido quase tudo na última seca. A plantação de milho secou no pé. O feijão não vingou. A mandioca que ele tinha guardado como reserva apodreceu debaixo da terra por causa de uma praga que ninguém sabia explicar. Sobrou pouco. Umas galinhas magras, um porco que mal se sustentava e a horta que minha mãe insistia em regar com a água do córrego, que já estava quase seco também. A fome não chegou de uma vez. Chegou devagar, disfarçada. Primeiro a gente comia menos no jantar. Depois o almoço ficou mais ralo. Depois o café da manhã virou só água quente com folha de hortelã e um pedaço de rapadura dividido entre todos. Eu me lembro de olhar para o prato e contar os pedaços de mandioca, tentando comer devagar para durar mais. O Joaquim, que já era maior, às vezes dizia que não estava com fome e empurrava o prato para o Paulo. Mas eu via nos olhos dele que estava mentindo. Minha mãe percebia tudo. Não dizia nada, mas percebia. E fazia o que toda mãe desesperada faz: tirava do próprio prato. Eu vi muitas vezes ela servir a gente e depois ficar de pé, encostada no fogão, bebendo só o caldo ralo que sobrava na panela, fingindo que já tinha comido. Uma mãe com fome alimentando os filhos com o que não tem. Isso não sai da memória de ninguém. O Barbosa começou a ficar mais duro. Não era homem de bater, isso eu preciso dizer, porque é verdade. Ele nunca levantou a mão para nenhum de nós. Mas a dureza dele era de outro tipo. Era feita de palavras secas, de ordens curtas, de olhares que cortavam. Ele mandava a gente calar a boca quando chorava. Mandava ir dormir quando reclamava de fome. E olhava para minha mãe com um jeito que eu não sabia explicar naquela época, mas que hoje eu entendo. Era o olhar de um homem que se sentia fracassado. E um homem que se sente fracassado, às vezes toma decisões que não são dele de verdade. São decisões da vergonha, do desespero, da humilhação de não conseguir ser o que prometeu. Foi nessa época que começaram as visitas. Primeiro veio um homem da vila, um tal de seu Venâncio, que tinha comércio e terras. Chegou montado num cavalo gordo, com chapéu de couro e camisa limpa. Sentou na varanda com meu pai, beberam um copo de água, porque nem café a gente tinha para oferecer, e conversaram por um tempo longo. Eu estava brincando perto e ouvi pedaços. Seu Venâncio falava de uma sobrinha que não tinha filhos e queria criar alguém. Falava como se estivesse oferecendo um favor, uma bondade. Usava palavras bonitas: oportunidade, futuro, educação. Meu pai ouvia calado, com a cabeça baixa. Quando seu Venâncio foi embora, minha mãe saiu do puxadinho onde estava escondida ouvindo tudo. Eu vi o rosto dela. Estava branco. Os lábios tremiam. Ela se aproximou do meu pai e disse, com a voz mais alta que eu já tinha ouvido sair daquela mulher, que enquanto ela respirasse, ninguém ia tirar um filho dela daquela casa. Foi a única vez que ouvi minha mãe levantar a voz. Meu pai não respondeu. Levantou da cadeira, pegou a enxada e foi para a roça. Mas nos dias que se seguiram, vieram outras visitas. Gente diferente, de outros lugares. Mulheres que vinham com ar de quem estava fazendo caridade, que olhavam para a gente com pena misturada com interesse, que perguntavam a idade, o nome, se já sabia fazer alguma coisa. Minha mãe recebia essas visitas com o rosto fechado, sem oferecer nem água.
Ficava de pé na porta, com os braços cruzados, feito guardiã. E quando iam embora, ela trancava o portão, mesmo sabendo que aquele portão de madeira velha não trancava nada de verdade. Era o gesto que importava. Era o gesto de dizer: daqui ninguém leva ninguém. Mas o Barbosa continuava trazendo gente, e a cada visita eu via minha mãe ficar mais magra, mais calada, mais apertada por dentro. Ela passou a dormir mal. Eu acordava de madrugada e encontrava ela sentada no escuro, com a Ruth no colo, embalando a menina sem cantar, só balançando o corpo para frente e para trás, devagar, como se estivesse embalando a si mesma. Uma noite, eu levantei e fui até ela. Me sentei do lado sem falar nada. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados, passou a mão no meu cabelo e sussurrou que era para eu dormir, que no dia seguinte ela ia resolver tudo. Eu voltei para o colchão, mas não dormi. Porque mesmo pequena, eu sabia que o amanhã da minha mãe não era como o amanhã das outras pessoas. O amanhã dela tinha peso, tinha urgência, tinha o cheiro de quem está planejando alguma coisa que ninguém pode saber. E era, porque o que ela fez no dia seguinte mudou tudo. Minhas amigas, me diz qual seu nome. Deixa aqui nos comentários. Naquela manhã, o dia nasceu com um silêncio estranho. Não tinha canto de galo, não tinha vento, nem o cachorro velho que dormia debaixo do pé de pequi latiu. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando junto com a gente por alguma coisa que ainda não tinha nome. Eu acordei com o barulho da vassoura, como sempre, mas dessa vez era diferente. Minha mãe não estava varrendo devagar, naquele ritmo manso de todo dia. Estava varrendo rápido, com força, como quem está limpando mais do que chão, como quem está arrumando a casa para uma batalha. Levantei do colchão e fui até a cozinha. O Joaquim já estava sentado na soleira da porta, descascando mandioca com um canivete. O Paulo brincava com um pedaço de carvão no chão, desenhando riscos que não formavam nada. A Ruth dormia no cesto de palha, que minha mãe tinha forrado com um retalho de tecido florido. Minha mãe estava diferente. Não sei explicar direito o que era. Não era o rosto, que continuava o mesmo. Magro, queimado, cansado. Não era a roupa, que era o vestido de sempre. Era outra coisa. Era o jeito de andar, de olhar, de segurar as coisas. Tinha uma determinação no corpo dela que eu nunca tinha visto antes. Como se durante a noite ela tivesse tomado uma decisão que mudou alguma coisa por dentro. Ela nos chamou para comer. Tinha feito um mingau de fubá com o último punhado que restava no saco. Colocou nos pratos com cuidado, dividindo certinho, e dessa vez, ela também comeu. Sentou com a gente na mesa, comeu devagar, olhando para cada um de nós como se estivesse guardando nossos rostos dentro dela. Eu achei estranho, mas não disse nada. Depois do mingau, ela lavou os pratos no tanque, pendurou o pano de prato no arame e chamou o Joaquim de canto. Eu estava perto o suficiente para ouvir, agachada atrás do tanque, fingindo que catava alguma coisa no chão. Ela segurou o braço do Joaquim, falou baixinho, e pelo pouco que eu consegui ouvir, pediu que ele a ajudasse naquele dia. Disse que não importava o que acontecesse, não importava o que ele ouvisse. Precisava que fizesse o que ela mandasse, sem perguntar, sem chorar. O Joaquim olhou para ela com aqueles olhos grandes de menino que já carregava peso de homem. Engoliu seco. E fez que sim com a cabeça. Minha mãe soltou o braço dele, alisou o cabelo do menino e voltou para dentro. O Joaquim ficou parado no terreiro por um tempo. Depois veio até onde eu estava, me olhou e me disse para ficar perto dele naquele dia. Só isso. Não explicou nada, mas eu obedeci. Porque quando o Joaquim falava daquele jeito, com a voz firme e o olhar sério, a gente sabia que não era hora de discutir. O resto da manhã passou devagar, arrastado, como se as horas estivessem grudadas uma na outra. Minha mãe fez coisas que eu não entendi na hora. Juntou umas roupas nossas, pouca coisa, o que cabia num saco de estopa, e escondeu atrás do forno.
Pegou um cantil de lata que meu pai usava na roça e encheu de água. Cortou uns pedaços de rapadura e embrulhou num pano. Tudo feito em silêncio, com pressa disfarçada, aproveitando os momentos em que o Barbosa estava longe na roça. Eu não sabia o que ela estava planejando, mas o meu corpo sabia que alguma coisa grande estava chegando. A barriga doía, as mãos suavam. E toda vez que um barulho vinha da estrada, eu prendia a respiração. Foi no meio da tarde que aconteceu. O sol estava forte, daquele jeito que racha a terra e faz o ar tremer em cima do chão. A gente estava dentro de casa, deitado, fugindo do calor. Minha mãe estava sentada no canto amamentando a Ruth, com o olhar perdido na parede, quando ouvimos o barulho. Passos na estrada, vozes, risadas, e depois a voz do meu pai. Ele vinha conversando com alguém, num tom que eu não reconhecia. Era um tom alegre, quase animado, como se estivesse recebendo visita importante. Um tom que não combinava com o homem calado e curvado que ele tinha se tornado. Minha mãe levantou de uma vez. Tirou a Ruth do peito, colocou no cesto e foi até a janela. Espiou por entre as tábuas e eu vi o corpo dela enrijecer. As costas ficaram retas. Os ombros subiram. As mãos se fecharam. Minha mãe, sem tirar os olhos da janela, chamou o Joaquim e mandou que pegasse os irmãos, na hora, sem demora. A voz dela não tremia, não gritava, mas tinha uma coisa naquela voz que me gelou por dentro. Era a voz de uma mulher que tinha chegado no limite, uma mulher que não ia recuar. O Joaquim se levantou num pulo, me pegou pela mão, pegou o Paulo pelo braço e ficou olhando para minha mãe, esperando o próximo comando. Ela virou para a gente, com os olhos secos, duros, sem nenhuma lágrima, e explicou rápido que a gente ia sair pela porta dos fundos, andando devagar até o portão da estrada. Se alguém perguntasse, a gente estava indo na venda comprar querosene. Na venda. Querosene. Mandou a gente não correr e não olhar para trás. Minha mãe pegou a Ruth no colo, ajeitou a menina contra o peito e empurrou a gente pela porta dos fundos. O sol bateu nos nossos olhos e por um instante eu não enxerguei nada, só a claridade branca queimando tudo. Saímos andando pelo terreiro, passando pelo tanque, pelo varal com roupa estendida, pelo pé de pequi que fazia uma sombra redonda no chão. Eu ia de mão dada com o Joaquim, que segurava o Paulo do outro lado. Minha mãe vinha atrás com a Ruth, andando firme, sem olhar para os lados. Quando chegamos perto do portão da estrada, eu ouvi vozes vindas da frente da casa. Eram as vozes das mulheres. Falavam alto, riam, comentavam alguma coisa que eu não conseguia entender. E entre elas, a voz do meu pai, conduzindo a conversa como quem mostra uma propriedade. Meu estômago revirou. Porque naquele instante, eu entendi. Mesmo pequena, mesmo sem ninguém ter explicado com todas as letras, eu entendi o que estava acontecendo. Meu pai estava mostrando a casa para aquela gente. Estava mostrando onde a gente dormia, onde a gente comia, como a gente vivia. Estava mostrando os filhos, sem os filhos estarem lá. Era como um leilão. Só que a mercadoria tinha saído pela porta dos fundos. Minha mãe parou no portão, olhou para a estrada, olhou para trás, e eu vi no rosto dela uma coisa que nunca mais esqueci. O rosto de uma mulher dividida entre fugir e ficar. Entre correr para salvar os filhos e voltar para enfrentar o marido. Ela respirou fundo e tomou a decisão. Mas não foi a que eu esperava. Em vez de seguir pela estrada, ela virou para o lado, contornou a cerca pelos fundos e nos levou de volta para o terreiro. Mas pelo caminho de trás, por onde ninguém via. Foi ali que ela parou diante do forno de barro. Aquele forno frio, escuro, abandonado, coberto de cinza velha. E com um gesto firme da mão, mandou a gente entrar. Já passei noite em estrada escura, já dormi com fome, já senti medo de bicho, de gente, de trovão. Mas nenhum medo que eu senti depois se comparou ao que eu senti quando entrei naquele forno. O Joaquim foi o primeiro. Abaixou a cabeça, curvou o corpo e entrou pela boca do forno, arrastando os joelhos na cinza.
Depois minha mãe empurrou o Paulo, que foi sem resistir, calado como sempre, com aquele jeito dele de aceitar tudo sem perguntar. Eu fui a terceira. Quando me abaixei para entrar, senti o cheiro de uma vez. Cinza velha, barro cozido, fuligem grudada nas paredes. Um cheiro pesado, que entrava pelo nariz e descia até o peito, como se eu estivesse engolindo o passado inteiro daquele forno. Lá dentro era apertado. O chão era irregular, cheio de pedaços de carvão e restos de lenha que nunca tinham sido retirados. As paredes de barro eram ásperas e ainda guardavam uma camada de fuligem escura que sujava a roupa e a pele no primeiro contato. O teto era baixo, curvado, e eu tive que ficar encolhida, com os joelhos dobrados contra o peito e a cabeça inclinada para o lado. O Joaquim se acomodou no fundo, encostado na parede mais distante da entrada. O Paulo ficou no meio, grudado nele. E eu fiquei mais perto da boca do forno, de costas para a entrada, sentindo nas costas o pouco de claridade que ainda entrava. Minha mãe apareceu na abertura com a Ruth no colo. A menina estava quieta. Não sei se por instinto, se por cansaço ou se por alguma coisa que só os pequeninos entendem sem precisar de explicação. Minha mãe colocou a Ruth nos braços do Joaquim com cuidado, ajeitando a cabecinha da menina no ombro dele. Depois, olhou para cada um de nós, um por um, demorando o olhar como quem tira retrato com os olhos. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Não era um rosto de mãe que está triste. Era um rosto de mãe que está pedindo desculpa por uma coisa que ainda não aconteceu. Um rosto que dizia, sem precisar de palavra nenhuma, que aquilo não era o que ela queria, mas era o único jeito que tinha encontrado. Depois ela encostou a tampa de ferro na boca do forno, e o mundo acabou. Acabou a luz, acabou o vento, acabou o som. Tudo que existia lá fora foi cortado de uma vez, como se alguém tivesse fechado uma porta entre a vida e a gente. O escuro era total. Não era o escuro de noite, que a gente se acostuma depois de um tempo. Era um escuro grosso, pesado, que colava nos olhos e não deixava ver nem a própria mão. Eu pisquei de novo, tentei forçar a vista, mas não adiantava. O forno não tinha fresta, não tinha buraco, não tinha nenhum fio de claridade. Só escuro. E silêncio. Nos primeiros momentos, ninguém se mexeu. A gente ficou parado, respirando devagar, tentando entender com o corpo o que a cabeça ainda não tinha processado. O ar era quente, abafado, com gosto de terra e carvão. Cada respiração parecia mais curta que a anterior, como se o forno fosse engolindo o ar junto com a gente. O Paulo foi o primeiro a se mexer. Eu senti o corpo dele tremendo do meu lado, aquele tremor miúdo de quem está segurando o choro com toda a força. Ele encostou a testa no meu braço e ficou ali, apertado contra mim, sem fazer barulho. Eu coloquei a mão na cabeça dele e fiz um carinho devagar, do mesmo jeito que minha mãe fazia na gente quando a noite estava fria. Do outro lado, o Joaquim respirava fundo, tentando manter a calma. Eu sentia o peito dele subindo e descendo, num ritmo que ele forçava para ser lento. A Ruth estava no colo dele, enrolada no pano, quieta feito passarinho escondido dentro do ninho. E foi ali, naquele escuro sem fim, que o tempo parou de existir. Não tinha como saber se tinham passado minutos ou horas. Não tinha sol para contar. Não tinha sombra para medir. Não tinha nenhum sinal do mundo lá fora que dissesse quanto tempo a gente estava ali. O forno tinha nos engolido. E dentro dele só existia o som da nossa respiração e o batimento surdo dos nossos corações. Eu comecei a ouvir coisas. Primeiro foram sons pequenos, o estalar do barro que esquentava com o calor dos nossos corpos, o ranger de algum bicho passando do lado de fora, o sopro fraco do vento que vez ou outra encostava na tampa de ferro. Depois vieram sons maiores. Passos. Passos pesados no terreiro, indo e vindo, apressados. E vozes. Eu reconheci a voz do meu pai. Estava chamando a gente pelos nomes. Chamava o Joaquim. Chamava a Maria. O tom era de quem está procurando, não de quem está bravo, pelo menos no começo. Ele achava que a gente tinha ido na venda,
como minha mãe tinha mandado dizer. Depois vieram outras vozes, as vozes das mulheres. Perguntavam alguma coisa, com aquele tom educado de gente que não quer parecer impaciente, mas já está. Meu pai respondia com frases curtas. Eu não conseguia entender as palavras direito. O barro do forno abafava tudo, mas entendia o ritmo. Primeiro calmo, depois apressado, depois irritado. O Paulo apertou meu braço com mais força. A Ruth se mexeu no colo do Joaquim e soltou um gemido baixinho, quase um suspiro. Eu senti o Joaquim se enrijecer, colocando a mão na boca da menina com cuidado, tentando abafar qualquer som que pudesse sair dali. Meu coração disparou. Porque naquele momento eu entendi uma coisa terrível. Se a Ruth chorasse, se soltasse um berro daqueles que só Nenê sabe dar, estava tudo perdido. Iam ouvir, iam procurar, iam encontrar, e tudo que minha mãe tinha feito ia desmoronar. Os passos se aproximaram do fundo do terreiro. Eu ouvi alguém passando perto do forno. Tão perto que eu conseguia sentir a vibração dos pés no chão de terra. O ar prendeu na minha garganta. O Paulo parou de tremer. Parou de tudo, como se tivesse virado pedra. O Joaquim segurava a Ruth contra o peito com as duas mãos, o corpo inteiro tenso, os olhos arregalados no escuro que ninguém via. Os passos pararam. Pararam ali, do lado de fora do forno. A menos de um braço de distância de onde a gente estava escondido. Eu fechei os olhos, mesmo no escuro, fechei, e rezei. Rezei sem palavras, sem informação, sem nada que fizesse sentido. Rezei com o corpo inteiro, pedindo para aquele chão nos engolir, para aquele barro nos proteger, para Deus colocar a mão sobre aquela tampa de ferro e não deixar ninguém abrir. Os segundos duraram uma eternidade. E então, devagar, os passos recomeçaram. Se afastaram. Foram para outro lado. A voz do meu pai surgiu mais distante, chamando de novo, e dessa vez eu ouvi com clareza o que ele dizia para aquela gente. Que os meninos tinham ido na venda e já deviam estar voltando. Que era só esperar. Que ele ia buscar. E depois os passos foram para a estrada. Ficaram distantes. E o terreiro ficou em silêncio de novo. Mas a gente não se mexeu. Não saiu. Não respirou mais fundo. Porque ninguém sabia se era seguro. Ninguém sabia se alguém tinha ficado. E dentro daquele forno, o medo tinha se tornado uma coisa viva, grudada na pele, respirando junto com a gente. A Ruth, como se soubesse de tudo, continuou calada. E o escuro continuou nos abraçando, apertado, sufocante. Mas de um jeito estranho que eu só fui entender muito tempo depois, protetor. Existe um tipo de espera que machuca mais do que qualquer pancada. É a espera de quem não sabe o que vem depois. De quem está preso num lugar sem saída e sem informação, dependendo de outra pessoa para saber se o perigo passou ou se está chegando mais perto. É a espera que come a gente por dentro, devagarzinho, como cupim em madeira velha. Foi esse tipo de espera que a gente viveu dentro daquele forno. Depois que os passos se afastaram e o terreiro ficou em silêncio, eu achei que minha mãe ia voltar logo. Que ia tirar a tampa, deixar a luz entrar, pegar a gente no colo e dizer que estava tudo bem. Mas os minutos foram passando e nada acontecia. O silêncio do lado de fora era tão pesado quanto o silêncio de dentro. E cada segundo que passava sem a voz dela, sem o barulho da tampa sendo arrastada, era um segundo a mais de angústia que ia se empilhando dentro de mim feito pedra, em cima de pedra. O calor piorou. Com 4 corpos apertados naquele espaço fechado, o ar foi ficando denso, grudento, quase impossível de respirar. O suor escorria pelas costas, pelo pescoço, pela testa, e pingava na cinza do chão, fazendo um barulho mínimo que no silêncio daquele forno parecia enorme. A roupa colava no corpo, o cabelo colava no rosto, e a pele onde encostava na pele do outro ficava escorregadia e quente. O Paulo começou a respirar mais rápido. Eu sentia o peito dele subindo e descendo contra o meu braço num ritmo que ia acelerando. Ele estava com medo.
O tipo de medo que aperta a garganta e faz a respiração virar uma coisa difícil, como se o ar tivesse que passar por um caminho estreito demais. Eu apertei a mão dele e fiz um carinho no pulso com o polegar, devagar, repetindo o gesto sem parar, porque era a única coisa que eu podia fazer por ele naquele momento. O Joaquim, no fundo do forno, mudou de posição. Eu ouvi o corpo dele se arrastando no barro, o tecido da roupa raspando na parede. Ele acomodou a Ruth de outro jeito, passando a menina de um braço para o outro, e eu imaginei o peso que aquilo devia ser. Não só o peso do corpo da irmãzinha, mas o peso de saber que se ela chorasse, tudo acabava. O peso de ser o mais velho e carregar uma responsabilidade que não era de menino nenhum carregar. Eu quis falar alguma coisa para ele. Quis dizer que ia ficar tudo bem, que a mamãe ia voltar, que a gente ia sair dali, mas não consegui. Porque eu mesma não sabia se era verdade. E mentir no escuro parecia uma coisa ainda pior do que ficar em silêncio. Então fiquei quieta, e o tempo continuou passando sem a gente sentir. Num certo momento, não sei quanto tempo depois, eu comecei a ouvir sons de novo. Mas não eram passos no terreiro. Eram sons que vinham de mais longe. Da estrada, vozes misturadas, homens e mulheres falando ao mesmo tempo, num tom que ia e voltava como onda. E no meio dessas vozes, a do meu pai, mais grossa, mais agitada, quase gritando. Ele estava na venda. Tinha ido atrás da gente e não tinha encontrado. Eu senti o corpo gelar mesmo dentro daquele calor todo, porque naquele instante eu entendi que o plano da minha mãe tinha um risco enorme. Se meu pai voltasse da venda sem encontrar a gente, a primeira coisa que ia fazer era procurar em cada canto daquela propriedade. No paiol, no galinheiro, debaixo da casa, atrás do tanque e no forno. O forno ficava ali, no terreiro dos fundos, à vista de qualquer pessoa que andasse pelo quintal. Não era esconderijo nenhum. Era um lugar óbvio, grande, que qualquer um podia abrir com um puxão na tampa. Se meu pai pensasse em olhar ali, se por um segundo passasse pela cabeça dele que a gente podia estar dentro daquele forno, acabou. Encontrava a gente, encontrava a verdade e encontrava a desobediência da minha mãe. E eu não sabia o que ia acontecer depois disso. Não sabia se ele ia ficar com raiva, se ia gritar, se ia arrancar a gente de dentro do forno e entregar para aquelas mulheres ali mesmo, na frente de todo mundo, como punição. Não sabia nada. E essa não saber era o pior de tudo. As vozes na estrada ficaram mais altas. Eu ouvi o que parecia ser uma discussão. Gente falando por cima de gente, tons que subiam e desciam, uma confusão de sons que chegava abafada pelo barro, mas que mesmo assim me fazia apertar os dentes e fechar os punhos. A Ruth se mexeu. Soltou um gemido. Baixinho, quase nada, mas dentro daquele forno soou como um trovão. O Joaquim reagiu na mesma hora. Eu senti o movimento dele, o braço envolvendo a menina mais apertado, o corpo se curvando sobre ela como um escudo. E por alguma graça que eu não sei explicar, a menina se aquietou de novo, enfiou o rosto no peito do irmão e ficou ali, parada, como se o coração dele fosse o único lugar seguro do mundo. E talvez fosse. A discussão na estrada foi diminuindo. As vozes foram ficando mais baixas, mais espaçadas, e depois veio um som que me fez prender a respiração de novo. Passos voltando. Passos na terra da estrada, se aproximando da casa, entrando pelo portão. Mas não eram os passos do meu pai. Eram passos mais leves, mais rápidos. Passos que eu conhecia de cor, porque ouvia todas as manhãs arrastando pelo chão de terra batida enquanto a vassoura trabalhava. Eram os passos da minha mãe. Só muito tempo depois, eu entendi o que ela tinha feito enquanto a gente estava ali dentro. Ela tinha ficado na casa, fingindo normalidade, recebendo meu pai e aquela gente como se nada tivesse acontecido. Tinha servido água, respondido perguntas, segurado o rosto no lugar, enquanto os filhos dela estavam escondidos a poucos metros dali, num forno de barro, sufocando de calor e de medo. E quando meu pai estranhou a demora e saiu com as mulheres para a venda atrás da gente, ela esperou. Esperou até o último passo sumir na estrada. E só então correu.
Ela veio pelo terreiro, andando depressa, mas sem correr. Eu ouvi o corpo dela parando diante do forno. Ouvi a respiração ofegante, o som das mãos tocando o ferro da tampa. E depois, devagar, com cuidado, a tampa começou a se mover. A primeira coisa que entrou foi a luz. Não era uma luz forte. O sol já estava descendo e a tarde tinha virado aquele tom alaranjado que pinta tudo de ouro e sombra. Mas para quem estava no escuro completo por tanto tempo, aquela luz fraca doeu nos olhos como se fosse a coisa mais forte do mundo. Eu apertei os olhos, levantei a mão para cobrir o rosto e por um instante não enxerguei nada além de um clarão que queimava. Depois a visão foi voltando, devagar, e a primeira coisa que eu vi foi o rosto da minha mãe. Minha amiga, eu já vi muitos rostos nessa vida. Rostos de alegria, de tristeza, de raiva, de saudade. Mas aquele rosto ali, emoldurado pela boca do forno, com a luz alaranjada do fim de tarde batendo de lado, aquele rosto eu nunca mais esqueci. Os olhos estavam vermelhos, inchados, como se ela tivesse chorado tudo que tinha guardado nos últimos dias de uma vez só. O cabelo estava solto, desfeito do coque, caindo pelos ombros de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E as mãos tremiam. Tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a tampa de ferro. Mas no meio de tudo isso, no meio do desespero, do cansaço, do medo, tinha uma coisa no rosto dela que brilhava mais forte que qualquer lágrima. Era alívio. O alívio de quem abre a tampa e encontra os filhos vivos, inteiros, sujos de cinza e suor. Mas ali, todos ali, nenhum faltando, nenhum levado. Ela estendeu os braços e nos puxou para fora, um por um. Primeiro eu, que estava mais perto da entrada. Depois o Paulo, que saiu mole, com as pernas amolecidas, quase sem força de ficar de pé. E por último o Joaquim, que saiu devagar, segurando a Ruth contra o peito com os dois braços, o rosto dele coberto de fuligem e suor, os olhos brilhando no escuro feito brasa viva. Quando todos estávamos fora, minha mãe se agachou no chão do terreiro e nos abraçou. Todos juntos, de uma vez. Um abraço apertado, desesperado, que misturava cheiro de cinza com cheiro de suor, cheiro de medo com cheiro de mãe. Ela não chorou. Não naquele momento. Segurou tudo dentro dela, engoliu o choro, porque ainda não era hora de desmoronar. Ainda tinha coisa para fazer. E o que ela fez em seguida mostrou que aquela mulher já tinha pensado em tudo. Tem momentos na vida que dividem tudo em dois, o antes e o depois, e a gente só reconhece esses momentos muito tempo depois, quando olha para trás e percebe que ali, naquele instante exato, o caminho mudou para sempre. Para mim, esse momento foi quando minha mãe nos puxou do chão do terreiro, limpou a cinza do rosto do Joaquim com a barra do vestido, ajeitou a Ruth no colo e olhou para a estrada com aqueles olhos vermelhos que já tinham chorado tudo o que podiam chorar. O quintal estava vazio, a casa em silêncio. As cadeiras que meu pai tinha trazido para as visitas ainda estavam no terreiro da frente, jogadas de qualquer jeito. O portão da frente estava aberto e, pela posição do sol, que já começava a descer atrás do cerrado, eu calculei que a gente tinha ficado dentro do forno por um tempo longo. O suficiente para o meu pai e aquela gente terem ido até a venda atrás de nós, e talvez até mais longe. Minha mãe sabia disso. Sabia que tinha uma janela de tempo, pequena, incerta, frágil como asa de borboleta, para agir antes que meu pai voltasse. E ela não ia desperdiçar um segundo. Foi até o forno, enfiou o braço por trás dele e puxou o saco de estopa que tinha escondido de manhã cedo. Dentro tinha a trouxinha de roupa, o cantil de água, os pedaços de rapadura embrulhados no pano. Jogou o saco nas costas, acomodou a Ruth no outro braço e fez um sinal com a cabeça para a gente seguir. Não fomos pelo portão da frente, não fomos pela estrada principal. Minha mãe nos levou pelos fundos do terreno, por um caminho estreito que passava entre a cerca de arame e um matagal de arbustos secos que arranhavam os braços e as pernas. O chão era pedregoso, cheio de tocos de raiz e buracos de tatu,
e a gente andava descalço, sentindo cada pedra, cada espinho, cada grão de terra quente debaixo dos pés. O Joaquim ia na frente, abrindo caminho, quebrando os galhos mais baixos para a gente passar. Eu ia atrás dele, segurando a mão do Paulo, que tropeçava a cada 3 passos, porque as pernas dele eram curtas e o terreno era difícil. Minha mãe vinha por último, com a Ruth e o saco, olhando para trás a cada poucos metros, o ouvido atento a qualquer som que viesse da direção da casa. Andamos assim por um tempo que pareceu longo, contornando o terreno por trás até sair numa trilha de terra que levava para uma estrada secundária. Não era a estrada da venda, era outra, mais estreita, menos usada, cheia de mato crescendo nas laterais. Uma estrada que ia para o lado oposto, para longe da vila, para longe de tudo que a gente conhecia. Quando pisamos naquela estrada, minha mãe parou. Ficou parada ali, com os pés na terra vermelha, olhando para os 2 lados como quem está diante de uma encruzilhada que não tem placa. O vento soprou e levantou a poeira fina do cerrado, e por um instante eu vi o rosto dela recortado contra aquele céu de fim de tarde, com as nuvens pintadas de laranja e dourado atrás, e pensei que ela parecia a pessoa mais sozinha do mundo. Porque era. Naquele momento, ela era. Uma mulher sozinha com 4 filhos pequenos, sem dinheiro, sem destino, sem ninguém esperando. Fugindo do próprio marido numa estrada que ela não sabia aonde levava. Carregando nas costas um saco de estopa com meia dúzia de roupas surradas, um cantil com água e uns pedaços de rapadura. Era tudo o que ela tinha. Era tudo o que nós tínhamos. Eu olhei para ela e senti uma coisa que me acompanhou pela vida inteira. Uma mistura de medo e admiração tão grande que apertava o peito. Medo porque eu não sabia o que ia acontecer. Admiração porque eu via naquela mulher magra, descabelada, de vestido sujo de cinza, uma força que eu não entendia de onde vinha. Uma força que não era dos braços nem das pernas. Era de outro lugar. De um lugar fundo, onde as mães guardam aquilo que só aparece quando os filhos precisam. Minha mãe olhou para a estrada mais uma vez, respirou fundo e começou a andar. A gente seguiu. Andamos em silêncio. Ninguém falava, ninguém reclamava, ninguém perguntava para onde ia. Até o Paulo, que costumava andar devagar e pedir colo, ia firme, com os pés batendo na terra num ritmo constante. O Joaquim mantinha a mesma posição, na frente, vigilante, com os olhos varrendo a estrada como se fosse um soldado protegendo sua tropa. O sol foi descendo mais. As sombras foram ficando compridas, esticadas no chão como fantasmas deitados. O calor começou a ceder e uma brisa morna chegou trazendo cheiro de capim seco e flor de pequi. O céu foi mudando de cor, do dourado para o alaranjado, do alaranjado para aquele tom rosado que parece pintura, e depois para um vermelho escuro que anunciava que a noite estava chegando. E foi nesse momento, quando a luz já estava fraca e as primeiras estrelas começavam a aparecer no alto, que a gente viu alguém na estrada. Era uma figura solitária, caminhando devagar na mesma direção que a gente, um pouco mais à frente. Um homem. Carregava um saco grande nas costas, amarrado com corda, e vestia roupas gastas de poeira, desbotadas pelo sol e pelo uso. Andava com um passo cansado, mas firme, de quem está acostumado a caminhar longas distâncias sem pressa e sem destino certo. Um andarilho. Desses que existiam muito naquele tempo, homens que iam de fazenda em fazenda, de vila em vila, procurando o trabalho de um dia, uma refeição, um canto para esticar o corpo antes de seguir viagem. Gente sem casa, sem terra, sem nome que alguém lembrasse. Gente que vivia na beira do mundo, invisível para quase todo mundo. Minha mãe diminuiu o passo. Eu vi ela olhar para aquele homem de longe, avaliando, medindo, tentando decidir se era seguro ou perigoso. Naquele tempo, uma mulher sozinha com filhos pequenos na estrada era coisa vulnerável. Qualquer encontro podia ser salvação ou desgraça, e a diferença entre um e outro muitas vezes estava num detalhe que só o instinto de mãe conseguia perceber. Ela ficou observando por um tempo.
O homem caminhava sem olhar para trás, sem pressa, sem ameaça no corpo. Tinha um jeito curvado, mas não de quem se esconde, de quem carrega peso. E havia alguma coisa no andar dele, uma mansidão, uma lentidão resignada que deve ter dito alguma coisa para o coração da minha mãe. Porque de repente ela apressou o passo e foi andando na direção dele. O Joaquim me olhou. Eu olhei para ele, e naquele olhar sem palavras entre irmãos, naquele olhar que só quem cresceu junto no aperto sabe trocar, a gente entendeu a mesma coisa. Minha mãe ia pedir ajuda a um desconhecido. E naquela estrada escurecendo, sem ninguém por perto, sem nenhuma garantia de nada, aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais corajosa e a mais desesperada que uma mãe podia fazer. Minha mãe se aproximou devagar, com a Ruth no colo e o saco de estopa pendurado nas costas. O homem percebeu os passos e virou o corpo pela metade, sem parar de andar, olhando por cima do ombro com o cuidado de quem está acostumado a encontrar surpresas na estrada. Quando viu minha mãe, uma mulher magra, suja de cinza, com um bebê no braço e 3 filhos atrás, ele parou. Ficou parado ali, com o saco nas costas, olhando para a gente com uma expressão que eu não sei descrever direito. Não era pena, não era medo, não era desconfiança. Era mais uma espécie de reconhecimento, como se ele soubesse, só de olhar, o que estava acontecendo. Como se já tivesse visto aquilo antes. Uma mãe fugindo com os filhos, sem rumo, sem nada, carregando só o que cabia nos braços. Minha mãe chegou perto dele e começou a falar. Eu estava uns passos atrás, segurando a mão do Paulo, e não conseguia ouvir tudo. Mas vi os gestos. Vi minha mãe apontar para trás, na direção de onde a gente tinha vindo. Vi ela passar a mão no rosto, limpando algo. Suor ou lágrima, não sei. Vi ela abaixar a cabeça num gesto que até hoje me dói lembrar, porque era o gesto de quem está pedindo ajuda sabendo que não tem nada para oferecer em troca. O homem ouviu sem interromper. Ficou parado, com o corpo apoiado no saco, a cabeça levemente inclinada, como quem presta atenção de verdade. Quando minha mãe terminou, ele ficou em silêncio por um tempo. Olhou para ela. Olhou para nós. Olhou para a estrada que se perdia no escuro do cerrado. E então fez um gesto simples. Levantou o braço, apontou na direção que estava caminhando e começou a andar de novo, devagar, no mesmo passo de antes, mas dessa vez, olhando para trás de vez em quando, esperando a gente acompanhar. Minha mãe não hesitou. Ajeitou a Ruth no colo, jogou o saco nas costas e seguiu. A gente foi atrás, em fila, como patinhos, seguindo a mãe que seguia um desconhecido numa estrada escurecendo. E foi assim que a nossa fuga ganhou um guia. A noite caiu depressa. No cerrado, quando o sol vai embora, a escuridão chega rápido, como cortina pesada que alguém puxa de uma vez. As estrelas apareceram, muitas, espalhadas pelo céu inteiro, tão perto que parecia que dava para alcançar com a mão. A lua estava fina, deitada de lado, dando uma luz fraca que mal iluminava o chão. A gente andava mais pelo tato dos pés do que pela visão dos olhos. O ar mudou. Ficou fresco, quase frio, e trouxe cheiro de terra molhada, de mato, de alguma fruta silvestre que eu não sabia o nome, mas que tinha um perfume doce e triste ao mesmo tempo. Os grilos começaram a cantar. Primeiro poucos, depois uma orquestra inteira que tomou conta do silêncio e transformou a estrada num lugar que parecia vivo, pulsando ao redor da gente. O Paulo estava exausto. Eu sentia o peso do corpo dele no meu braço, as pernas vacilando a cada passo, a cabeça tombando para o lado. Num certo momento, ele parou de andar e ficou parado no meio da estrada, com os olhos quase fechando. O Joaquim voltou, se abaixou e colocou o irmão nas costas sem dizer nada. Seguiu andando com o Paulo pendurado nele, as perninhas do menino balançando a cada passo, a cabeça encostada no ombro do irmão mais velho. Eu olhei para aquilo e senti um nó na garganta que não desfez por muito tempo, porque o Joaquim também era menino. Também estava cansado. Também tinha medo. Mas carregava o irmão como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque era isso que se fazia. Quando alguém não aguentava mais,
outro segurava. Era assim que a gente tinha aprendido. Era assim que minha mãe tinha nos ensinado, sem nunca ter usado palavra nenhuma para isso. O andarilho caminhava na frente, num passo constante, parando de vez em quando para olhar o céu, como se estivesse lendo alguma coisa nas estrelas que a gente não sabia ler. Eu reparei que ele nunca olhava para trás com pressa ou preocupação. Sempre com calma, com paciência, como quem sabe que caminhada longa se faz no ritmo de quem está mais devagar. Andamos por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 3. A estrada foi ficando mais estreita, o mato mais alto nas laterais, e num certo ponto saímos do caminho de terra e entramos numa trilha que cortava o cerrado por dentro. O chão ficou mais macio, terra fofa, folha seca, graveto que estalava debaixo dos pés. O cheiro mudou também, ficou mais forte, mais verde, como se a gente estivesse entrando num lugar que pertencia mais à natureza do que a gente. E então, no meio daquela escuridão, apareceu uma forma. Era uma construção pequena, baixa, quase engolida pelo mato ao redor. Uma cabana feita de troncos finos e palha, com as paredes tortas e um telhado que pendia para um lado. Não tinha porta, só uma abertura coberta por um pedaço de lona encardida. Não tinha janela. Não tinha nada que lembrasse uma casa de verdade. Era mais um abrigo de bicho do que de gente, um canto improvisado no meio do nada, feito por mãos que não tinham material nem tempo para fazer melhor. O andarilho parou diante da cabana e fez um gesto indicando que aquele era o lugar onde ele dormia. Largou o saco no chão, afastou a lona da entrada e esperou. Minha mãe olhou para dentro. Depois olhou para nós. Depois olhou para o cerrado escuro ao redor, onde os grilos cantavam e o vento movia as folhas numa conversa que só a noite entendia. Não tinha escolha. E quando não tem escolha, a gente agradece o pouco que aparece. Entramos na cabana. O chão era de terra, coberto com folhas secas e uns pedaços de esteira velha. Tinha cheiro de fumaça antiga, de suor, de mato. Num canto, havia uma lata com restos de carvão, umas vasilhas de metal amassado e um cobertor dobrado que já tinha perdido a cor original. Era tudo que aquele homem possuía no mundo, e ele estava dividindo com a gente. Minha mãe acomodou a Ruth no pedaço de esteira mais limpo. Sentou o Paulo encostado na parede, onde ele dormiu antes mesmo de encostar a cabeça. O Joaquim se sentou na entrada, com as costas na parede de tronco e os olhos voltados para fora, vigiando, mesmo exausto, mesmo morrendo de sono, porque alguém precisava vigiar. Eu me sentei do lado da minha mãe. Ela pegou o cantil, deu um gole de água para cada um e partiu um pedaço de rapadura em 4 partes. Ofereceu primeiro para o andarilho, que recusou com um gesto calmo da mão. Depois deu para a gente. Aquela rapadura tinha gosto de coisa sagrada. Não pelo sabor, rapadura é rapadura. Mas porque naquele momento, naquele lugar, comer um pedaço daquilo era a prova de que a gente ainda estava vivo, de que minha mãe tinha conseguido. O andarilho ficou do lado de fora da cabana, sentado num tronco, olhando o escuro. Não entrou, não se impôs. Ficou ali, como um guardião silencioso, dando espaço para a gente descansar enquanto ele cuidava da noite. Eu encostei a cabeça no ombro da minha mãe e senti o corpo dela tremer. Não de frio, de tudo. De tudo que ela tinha segurado o dia inteiro. O medo, a raiva, a dor, o desespero, a coragem. Tudo saindo de uma vez, em silêncio, no escuro daquela cabana de pau e palha, onde ninguém via e ninguém julgava. Ela tremia, e eu fiquei quieta do lado dela, sem falar nada, só encostada, só ali. Porque às vezes, a única coisa que a gente pode fazer por alguém que está desmoronando é ficar perto. Eu não sei que horas dormi naquela noite. Sei que em algum momento o cansaço venceu o medo e o corpo cedeu antes da cabeça. Sei que dormi encolhida no chão de terra da cabana, com a cabeça no ombro da minha mãe e os pés encostados nas costas do Paulo. Sei que durante a noite acordei pelo menos uma vez, com o coração disparado, sem saber onde estava, achando que ainda estava dentro do forno. Levei alguns segundos para lembrar.
para sentir o ar diferente, a brisa que entrava pela abertura, o cheiro de mato em vez de cinza. E lembrei. Lembrei de tudo. E mesmo assim, mesmo lembrando, o coração não sossegou. Porque lembrar significava que era real, que a gente tinha mesmo fugido, que a vida de antes tinha acabado e que a vida de depois ainda não tinha começado. O Joaquim estava na mesma posição, encostado na parede de tronco perto da entrada, com os olhos semicerrados. Eu não sei se ele dormiu. Acho que não. Acho que ficou a noite inteira ali, vigiando com aquele senso de responsabilidade que ele carregava nos ombros desde cedo demais. A Ruth dormia enrolada no pano, quieta, com o polegar na boca, e o Paulo estava esticado no chão de qualquer jeito, com a boca aberta e a respiração pesada de quem dormiu fundo pela primeira vez em dias. Minha mãe não estava dentro da cabana. Eu levantei devagar, com o corpo dolorido, sentindo cada músculo reclamar da noite no chão duro. Fui até a abertura e olhei para fora. O céu estava mudando. Aquele tom cinzento que vem antes do sol, quando o mundo ainda não decidiu se vai ser dia ou se vai continuar noite. O ar era frio, úmido, e tinha cheiro de orvalho, de folha molhada, de terra que respirou durante a madrugada. Minha mãe estava sentada num tronco caído, uns passos adiante da cabana, com as costas curvadas e as mãos no rosto. Estava sozinha. O andarilho não estava por perto. O saco dele tinha sumido. A lona que cobria a entrada da cabana era a única coisa que indicava que ele tinha existido ali. Por um instante, eu achei que ele tinha ido embora no meio da noite, que tinha nos deixado ali e seguido viagem, como fazem os andarilhos, sem aviso, sem despedida, sem rastro. Mas quando olhei melhor, vi que perto do tronco onde minha mãe estava sentada, havia uma vasilha de lata com água limpa e ao lado umas frutas do cerrado, pequi maduro, mangaba e uns coquinhos de palmeira, colocados sobre uma folha larga com o cuidado de quem arruma uma mesa para a visita. Ele tinha saído cedo para buscar aquilo. Tinha ido antes do sol nascer, vasculhado o cerrado, catado o que a terra oferecia naquela época e deixado ali para a gente comer. Sem pedir nada. Sem acordar ninguém. Sem esperar agradecimento. Minha mãe levantou o rosto quando me ouviu. Os olhos estavam inchados, o rosto marcado de noite mal dormida, mas tinha uma coisa diferente no jeito dela naquela manhã. A tremedeira da noite anterior tinha passado. No lugar dela tinha chegado uma calma estranha, pesada, de quem já chorou tudo o que podia e agora só tem espaço para decidir o que vem depois. Ela me fez sinal para sentar do lado. Eu sentei. Ficamos as duas ali, olhando o céu clarear, ouvindo os pássaros do cerrado começarem a cantar. Primeiro um, depois outro, depois tantos que viraram uma música inteira. O mundo ao redor da cabana era bonito, de um jeito selvagem e despreocupado. As árvores tortas do cerrado estavam cobertas de orvalho, brilhando na primeira luz como se tivessem sido salpicadas de vidro moído. Uma borboleta de asas amarelas passou flutuando pelo ar e pousou numa flor roxa que eu não sabia o nome. Era bonito. Mas a beleza doía, porque aquela beleza toda não era nossa. A gente estava de passagem, fugindo, sem chão, sem teto, sem saber o que ia ser do amanhã. O andarilho voltou pouco depois. Eu o vi surgir da trilha entre os arbustos, com o saco nas costas e o mesmo passo cansado e firme de sempre. Trazia mais alguma coisa na mão, uns gravetos secos e um punhado de folhas. Sem cerimônia, sem olhar para ninguém, ele se agachou perto de uma clareira, arrumou os gravetos, acendeu fogo com um isqueiro de pedra e colocou a vasilha de lata em cima para esquentar a água. Fez um chá, com folhas que catou do mato. Eu não sabia que folhas eram, mas o cheiro era amargo e forte, parecido com boldo, desses que limpam o corpo e acalmam o estômago. Serviu primeiro para minha mãe, que aceitou com as duas mãos, segurando a vasilha quente contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois, serviu para nós. A gente bebeu devagar, sentindo o líquido quente descer e aquecer por dentro,
trazendo uma sensação de conforto que eu não esperava encontrar num lugar como aquele. Comemos as frutas. A mangaba era doce, mole, com um caldo que escorria pelo queixo. O pequi tinha aquele gosto forte que arde na língua se a gente morde errado, e a minha mãe nos ensinou a chupar devagar, passando a polpa nos dentes da frente sem cravar. Os coquinhos eram duros, mas o Joaquim quebrava com uma pedra e tirava a castanhinha de dentro, que era oleosa e gostosa, com sabor de mato e sol. Foi a melhor refeição da minha vida. Não pela comida, que era pouca e simples, mas pelo que significava. Significava que alguém tinha cuidado da gente. Que no meio daquela estrada sem fim, naquele pedaço esquecido de mundo, tinha aparecido um homem que não nos conhecia de lugar nenhum e mesmo assim tinha dividido o que não tinha. Depois que comemos, minha mãe se aproximou do andarilho. Eu vi ela falar com ele, gesticulando, apontando para uma direção. Ele ouviu, pensou e fez que sim com a cabeça. Depois apontou para outra direção, mais à frente, e fez um gesto com a mão que parecia indicar distância. Talvez uma vila, uma estrada maior, algum lugar onde a gente pudesse encontrar ajuda. Minha mãe voltou para perto da gente e começou a arrumar as coisas. Dobrou o pano onde a Ruth dormia, guardou o cantil, ajeitou o saco nas costas. Seus movimentos eram rápidos, decididos, como os de uma mulher que já sabe o próximo passo e não quer perder tempo. Quando estávamos prontos para sair, o andarilho se levantou do tronco e caminhou até a entrada da trilha. Ficou parado ali, de costas para a gente, olhando a estrada como se estivesse verificando se era seguro seguir. Depois virou, olhou para minha mãe e fez um último gesto, um aceno leve com a mão, quase imperceptível, como quem diz que podia ir, que o caminho estava livre. E minha mãe, antes de sair, fez uma coisa que me marcou para sempre. Ela colocou a Ruth nos braços do Joaquim, se aproximou do andarilho e segurou as mãos dele entre as suas. Ficou assim por alguns segundos, em silêncio, com a cabeça baixa, segurando as mãos daquele desconhecido com a mesma reverência com que se segura a mão de um santo. Depois soltou. Deu um passo para trás e saiu andando pela trilha com a gente atrás. O andarilho ficou ali, parado, vendo a gente ir embora. Eu olhei para trás uma vez. Só uma. E vi a figura dele recortada contra a luz da manhã que nascia atrás dos arbustos. Um homem sem nome, sem casa, sem nada, parado no meio do cerrado como se fizesse parte da paisagem. Como se sempre tivesse estado ali, esperando por alguém que precisasse. Nunca mais o vimos. Nunca soubemos quem era, de onde tinha vindo, para onde foi. Minha mãe nunca falou o nome dele, talvez nem tivesse perguntado. Mas durante toda a vida dela, toda vez que alguém batia na porta pedindo um prato de comida ou um canto para dormir, ela abria, sempre abria. E eu sabia por quê. Porque uma vez, quando a gente não tinha nada, um homem sem nada nos deu tudo o que podia. Eu nunca tinha ido numa cidade de verdade antes daquele dia. Conhecia a vila perto da nossa casa. Meia dúzia de casas de barro, a vendinha da estrada, uma igrejinha caiada e um cruzeiro de madeira na entrada. Mas cidade mesmo, com ruas de paralelepípedo, casas com porta de ferro, gente andando de sapato e carregando sacola, eu nunca tinha visto. A gente andou a manhã inteira depois de deixar a cabana do andarilho. Seguimos pela trilha que ele tinha indicado. Saímos no que parecia ser uma estrada maior, de terra batida mais larga, com marcas de roda de carro de boi e cercas de arame dos dois lados. O sol subiu rápido e o calor voltou com força, secando o orvalho das folhas e esquentando o chão até queimar os pés. A gente andava nas laterais, onde o mato fazia uma sombra rala, mas mesmo assim o suor escorria e a sede apertava. O cantil já estava quase vazio. Minha mãe controlava cada gole, dando para a Ruth primeiro, depois para o Paulo, depois para mim e o Joaquim. Ela bebia por último, sempre por último. E quando bebia, era só um gole curto, mal molhando os lábios, guardando o resto para a gente. A rapadura tinha acabado na noite anterior. As frutas do andarilho tinham ficado no café da manhã.
A fome começou a voltar, primeiro como incômodo, depois como dor, uma dor surda no estômago que ia crescendo a cada passo. O Paulo foi o primeiro a fraquejar. Começou a andar mais devagar, depois parou, sentou na beira da estrada e ficou ali com os olhos vidrados, sem reclamar, sem chorar, só parado. Tinha um jeito de bicho cansado nele, que me apertou o coração. O Joaquim se agachou perto do irmão e encostou a testa na dele, ficando assim por um momento, os dois em silêncio, e depois levantou o Paulo de novo e colocou nas costas, como tinha feito na noite anterior. Mas dessa vez eu vi que as pernas do Joaquim também estavam tremendo. Minha mãe viu aquilo e apertou o passo. Eu percebia nela uma urgência que ia além do cansaço. Era uma mulher correndo contra o tempo, sabendo que se a gente não chegasse em algum lugar logo, o corpo das crianças ia ceder. E corpo de menino, quando cede, cede de uma vez. Chegamos na cidade no meio da tarde. Eu lembro da sensação de pisar no paralelepípedo pela primeira vez. Era liso, quente, diferente de tudo que os meus pés conheciam. Lembro das casas, que pareciam enormes comparadas com a nossa casinha de adobe. Lembro dos postes de madeira com fios pendurados que eu não sabia para que serviam. E lembro das pessoas. As pessoas nos olhavam. Olhavam com aquele olhar de quem vê coisa fora do lugar. Uma mulher suja, descabelada, com um bebê no colo e 3 filhos maltrapilhos, descalços, cobertos de poeira vermelha, andando no meio da rua com um saco de estopa nas costas. Ninguém parou. Ninguém perguntou se a gente precisava de alguma coisa. As pessoas desviavam, apressavam o passo, olhavam para o outro lado. Uma mulher puxou uma menina da calçada quando a gente passou, como se pobreza fosse doença que pega. Eu vi minha mãe engolir aquilo em silêncio. Vi o queixo dela endurecer, os ombros se levantarem, o passo ficar mais firme. Ela não abaixou a cabeça, não pediu desculpa por existir. Continuou andando, com a Ruth no colo e a dignidade inteira no corpo, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Paramos diante de uma venda que ficava numa esquina. Era maior que a venda do seu Venâncio, com prateleiras cheias de latas e sacos, e um balcão de madeira escura onde um homem gordo de bigode atendia os clientes. Minha mãe entrou com a gente atrás. O homem olhou para nós de cima a baixo, com uma expressão que misturava incômodo e impaciência. Minha mãe se aproximou do balcão e começou a falar. Explicou que estava vindo de longe, que as crianças estavam com fome, que precisava de qualquer coisa, um pedaço de pão, um punhado de farinha, o que fosse. Não pediu com desespero. Pediu com a voz firme, baixa, olhando nos olhos do homem, sem abaixar a cabeça e sem levantar a voz. O homem ouviu, coçou o bigode, olhou para os clientes que estavam na venda e fez um gesto de recusa com a mão. Virou as costas e foi atender outra pessoa, como se minha mãe fosse um incômodo que já tinha durado demais. Eu vi o corpo da minha mãe oscilar. Foi coisa de um segundo. Um tremor quase invisível que passou pelo corpo inteiro, dos pés à cabeça, como se alguma coisa dentro dela tivesse rachado. Mas ela não caiu, não chorou, não gritou. Ajeitou a Ruth no colo, virou as costas e saiu da venda com o mesmo passo com que tinha entrado. Do lado de fora, sentamos na calçada. O Paulo estava no colo do Joaquim, quase dormindo. A Ruth resmungava baixinho, com fome, procurando o peito da minha mãe com a boca. E minha mãe, sentada naquela calçada de cidade estranha, com os pés sujos e o vestido rasgado, abriu o vestido e deu de mamar para a Ruth ali mesmo, na frente de quem quisesse ver. Eu me sentei do lado dela e encostei a cabeça no braço dela. O Joaquim ficou de pé, encostado na parede, com os braços cruzados e o rosto fechado. Eu vi nos olhos dele uma raiva que nunca tinha visto antes. Uma raiva fria, quieta, de menino que está jurando para si mesmo que um dia as coisas vão ser diferentes. Ficamos ali por um tempo que eu não sei medir. O sol começou a descer e as sombras das casas foram se esticando pela rua.
A gente estava num ponto onde o cansaço e a fome já tinham passado da dor e virado uma dormência, um vazio que tomava conta do corpo e da cabeça. Foi quando uma mulher apareceu. Não veio da venda. Veio de uma casa que ficava do outro lado da rua. Uma casa simples, de reboco descascado e portão de ferro velho com um vaso de samambaia pendurado na varanda. A mulher era baixa, gordinha, de cabelo grisalho preso num lenço florido. Tinha avental amarrado na cintura e cheirava a sabão de barra e tempero de cozinha. Ela atravessou a rua devagar, olhando para a gente com uma expressão que eu nunca esqueci. Não era pena, não era curiosidade, era reconhecimento. O reconhecimento de quem já esteve do mesmo lado da calçada, de quem já sentiu o mesmo chão duro debaixo do corpo, de quem sabe o que significa estar sentada com filhos com fome num lugar onde ninguém te conhece. Ela se agachou perto da minha mãe e tocou no ombro dela com a mão, um toque leve, cuidadoso, como quem toca em coisa delicada. Minha mãe levantou os olhos e olhou para aquela mulher. E naquele cruzar de olhares, aconteceu uma coisa que não precisa de palavra nenhuma para explicar. Duas mães se reconheceram. A mulher fez sinal para a gente levantar e ir com ela. Minha mãe hesitou por um segundo, só um, e depois levantou. Pegou a Ruth, pegou o saco e seguimos aquela desconhecida até a casa do outro lado da rua. Entramos pela porta e o cheiro que veio de dentro me fez perder o fôlego. Cheiro de arroz cozinhando, de feijão grosso borbulhando na panela, de cebola dourada no óleo quente, de farinha torrada, de casa, cheiro de casa. Aquele cheiro que entra pelo nariz e vai direto no peito, onde mora a saudade de tudo que a gente perdeu. E ali, naquela cozinha de mulher desconhecida, sentados no chão porque não tinha cadeira para todos, comemos. Comemos arroz com feijão e farinha. Comemos com as mãos, com pressa, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ninguém tentasse esconder. Comemos até o prato ficar limpo e o corpo finalmente parar de doer. A mulher ficou de pé, encostada no fogão, olhando a gente comer, sem dizer nada, só com aquele sorriso manso de quem sabe que às vezes a melhor oração é um prato de comida quente. Eu acredito que Deus não manda socorro do jeito que a gente espera. A gente espera anjo de asa branca, luz do céu, voz grossa, anunciando que tudo vai ficar bem. Mas na minha experiência, o socorro de Deus vem de chinelo, com avental sujo de gordura e cheiro de cebola na mão. Vem na forma de gente comum que abre a porta da cozinha e coloca um prato na mesa sem fazer discurso. Aquela mulher, que a gente ficou sabendo se chamava Dona Gilda, foi o socorro que Deus mandou para minha mãe naquele dia. Depois que a gente comeu, Dona Gilda acomodou a gente na varanda dos fundos da casa dela. Estendeu uns panos no chão, trouxe uma bacia de água morna com folha de eucalipto e mandou minha mãe lavar os pés das crianças. Tinha um cuidado nela que ia além da caridade comum. Era um cuidado de quem já sabe o que é precisar e, por isso, não faz a outra pessoa se sentir menor por estar precisando. Enquanto minha mãe lavava os pés do Paulo, que estavam cheios de arranhões e bolhas da caminhada, Dona Gilda sentou num banquinho de madeira e ficou observando. Não perguntou nada de imediato. Não forçou conversa. Deixou minha mãe cuidar dos filhos primeiro, porque entendia que uma mãe naquela situação precisa sentir que ainda é mãe antes de conseguir ser qualquer outra coisa. Só quando a gente estava lavado, acomodado e quieto, é que Dona Gilda se aproximou da minha mãe e sentou do lado dela. As duas ficaram ali, na varanda, com o barulho dos grilos começando a cantar no quintal e a luz do fim de tarde entrando de lado, pintando tudo de cor de mel. Minha mãe começou a contar. Eu estava deitada perto, fingindo dormir, mas ouvindo cada palavra. Ela contou sobre o Barbosa, sobre a seca, sobre as visitas das mulheres que vinham escolher os filhos. Contou sobre o forno, sobre a fuga, sobre o andarilho. A voz dela era baixa, controlada, como um fio esticado que podia arrebentar a qualquer momento, mas que ela segurava com toda a força que ainda tinha. Dona Gilda ouviu tudo sem interromper. Quando minha mãe terminou, ficou em silêncio por um tempo, mexendo nas pontas do avental,
olhando para o quintal, onde um pé de goiaba fazia sombra escura no chão. Depois, perguntou se minha mãe tinha família em algum lugar. Alguém. Qualquer pessoa. Minha mãe ficou quieta por um momento. Eu vi o rosto dela mudar, como se aquela pergunta tivesse tocado numa gaveta que ela mantinha trancada há muito tempo. Depois respondeu que sim, que tinha um irmão, o Geraldo, que morava longe, num outro estado, numa cidade que ela nem sabia se ainda existia, que fazia anos que não tinha notícia dele, que quando casou com o Barbosa, a família se afastou, porque o Barbosa não gostava de visita e foi cortando os laços um por um até não sobrar ninguém. Dona Gilda ouviu, pensou e disse que conhecia gente que viajava para aquele lado, caminhoneiro que fazia frete de mercadoria entre as cidades. Que podia perguntar se alguém aceitava levar minha mãe e os meninos junto na carroceria, que era assim que gente pobre viajava naquele tempo, sentada em cima de saco de arroz, segurando nos sarrafos, rezando para não chover. Minha mãe aceitou antes mesmo de Dona Gilda terminar de explicar. Não tinha orgulho para recusar. Não tinha alternativa para escolher. Tinha só 4 filhos que precisavam de um teto e um lugar onde ninguém viesse bater na porta para levar nenhum deles. Ficamos na casa de Dona Gilda. Dias que eu guardo na memória como se fossem feitos de outro material. Um material mais leve, mais macio, diferente de tudo que veio antes e de muita coisa que veio depois. Naqueles dias, a gente dormiu debaixo de teto, comeu comida quente, tomou banho de bacia com sabão de verdade, daquele que faz espuma grossa e cheira a limpeza. Dona Gilda deu roupas para a gente. Roupas usadas, de filhos e netos que já tinham crescido, mas que para nós pareciam novas, porque não tinham buraco nem remendo. O Joaquim ajudou no quintal, carregando lenha e varrendo o terreiro, porque ele não sabia ficar parado e precisava sentir que estava pagando de algum jeito a bondade que estava recebendo. O Paulo ficou no canto da varanda o tempo inteiro, sentado, olhando para o nada, com aquele silêncio que já não era só de menino quieto. Era de menino que estava digerindo uma coisa grande demais para o tamanho dele. E a Ruth floresceu. Aquele bebezinho que tinha ficado calado dentro de um forno, que tinha aguentado uma noite numa cabana de pau e uma caminhada que adulto reclamaria, naqueles 2 dias na casa de Dona Gilda, voltou a sorrir. Voltou a balbuciar, a pegar nos dedos de quem estendia a mão, a rir daquele jeito que só Nenê ri, sem motivo, sem maldade, só porque o mundo de repente ficou bom de novo. No 3º dia de manhã, Dona Gilda apareceu na varanda com uma notícia. Tinha encontrado um homem, um caminhoneiro que ia fazer viagem longa e aceitava levar a gente junto na carroceria. Ia sair naquela mesma tarde da Praça Central. Minha mãe juntou nossas coisas, que agora eram um pouco mais do que quando chegamos, porque Dona Gilda tinha colocado dentro do saco uns pacotes de bolacha, uma garrafa de água, uma tira de carne seca e um vidrinho de remédio para dor de barriga, caso alguém passasse mal na viagem. Quando chegou a hora de ir, minha mãe e Dona Gilda ficaram paradas uma diante da outra na porta da casa. Nenhuma disse nada por um tempo. Eu vi o queixo da minha mãe tremer. Vi os olhos dela encherem de água. E vi Dona Gilda dar um passo à frente e abraçar minha mãe com aquela força de mulher que já viveu e sabe que, às vezes, o abraço é a única coisa que sobra quando as palavras não dão conta. Minha mãe segurou naquele abraço como quem segura numa corda que impede de cair no abismo. Segurou com o corpo inteiro, apertado, sem vergonha, sem pressa. E quando soltou, limpou o rosto com a mão, pegou a Ruth, ajeitou o saco nas costas e saiu andando pela rua sem olhar para trás. Porque se olhasse, não ia conseguir ir. O caminhão era velho, barulhento, com a carroceria de madeira coberta por uma lona surrada. O motorista era um homem calado, de boné encardido e cigarro no canto da boca, que fez sinal para a gente subir sem muita cerimônia. O Joaquim subiu primeiro, ajudou o Paulo, ajudou a mim, e minha mãe subiu por último com a Ruth no colo. A carroceria estava cheia de sacos de mantimento, empilhados dos 2 lados,
e no meio tinha um espaço estreito onde a gente se acomodou sentado no chão de tábua. O cheiro era de estopa, de grão, de poeira e diesel. O sol batia na lona e fazia um calor abafado, mas pelo menos era sombra. Quando o caminhão deu a partida e começou a se mover, eu senti o chão vibrar debaixo de mim e olhei pela fresta da lona. Vi a cidade ir ficando para trás, as casas, a praça, o poste, a rua de paralelepípedo. E em algum lugar ali, numa casa de reboco descascado com um vaso de samambaia na varanda, ficava uma mulher de lenço florido e avental que tinha salvado a minha família com um prato de arroz e feijão. A gente ia para longe, para a casa do tio Geraldo, para um lugar que minha mãe não via há anos e não sabia se ainda ia encontrar. Mas ia, porque não tinha outro lugar no mundo para ir. Aquela viagem na carroceria do caminhão durou o que pareceu uma vida inteira. O chão de tábua batia nas costas a cada buraco da estrada. A poeira entrava por debaixo da lona e cobria tudo: a roupa, o cabelo, os cílios, o fundo da garganta. O barulho do motor era tão alto que a gente não conseguia ouvir nem o próprio pensamento. E o calor debaixo daquela lona era de sufocar, um calor parado, sem brisa, que grudava a roupa no corpo e fazia a cabeça doer. O Paulo enjoou. Vomitou num canto da carroceria, encostado nos sacos de mantimento, sem conseguir se segurar. Minha mãe limpou tudo com um pedaço de pano, deu água para ele em golinho e encostou o menino no colo dela, fazendo carinho na barriga dele num gesto repetido, circular, que parecia mais oração do que cuidado. A Ruth chorou boa parte da viagem. Chorou de fome, de calor, de desconforto, daquele choro fino de bebê que entra no ouvido e não sai mais. Minha mãe dava de mamar quando podia, mas o leite já estava ralo. Corpo com fome não produz leite forte. E a menina largava o peito insatisfeita, resmungando, procurando alguma coisa que não encontrava. O Joaquim ficou sentado na beirada da carroceria a viagem inteira, com as pernas penduradas para dentro, segurando num sarrafo de madeira, olhando a estrada que ia ficando para trás pela fresta da lona. Eu me sentei do lado dele num pedaço da viagem e fiquei olhando também. A estrada era de terra, ladeada de cerrado que ia mudando conforme a gente avançava. Primeiro ralo e seco, depois mais verde, mais fechado, com árvores maiores e um cheiro diferente no ar, um cheiro de terra fértil e água perto. A gente estava mudando de lugar, não só de endereço, de mundo. O caminhão parou algumas vezes pelo caminho. Numa dessas paradas, o motorista desceu, esticou as costas e acendeu outro cigarro. Minha mãe aproveitou para descer com a gente, esticar as pernas e dar água. Estávamos numa estradinha de chão, cercada de pasto verde com gado pastando longe. O ar era diferente ali, mais úmido, mais pesado, com cheiro de capim molhado e esterco fresco. Um cheiro que, estranhamente, trazia um conforto, porque era cheiro de terra que dava coisa, terra que sustentava, terra que não tinha secado. A gente voltou para a carroceria e a viagem continuou. Eu dormi em algum momento. Dormi com a cabeça no saco de estopa que minha mãe tinha trazido da casa de Dona Gilda, sentindo o cheiro das bolachas misturado com o cheiro de grão dos sacos de mantimento, e naquele sono agitado de quem está cansado demais para sonhar, eu perdi a noção do tempo e do espaço. Quando acordei, o caminhão estava parado e o Joaquim estava me sacudindo pelo ombro. O barulho do motor tinha cessado. A lona estava aberta de um lado e uma luz forte de manhã, porque a gente tinha viajado a noite inteira, entrava direto nos meus olhos. Descemos do caminhão num terreiro de terra escura, diante de uma casa de tijolo à vista com telhado de telha de barro e uma varanda estreita na frente. Tinha um quintal grande, com pé de manga carregado de fruta verde, um galinheiro de tela com galinhas ciscando e uma horta cercada de estacas onde eu vi pés de tomate, quiabo e couve crescendo em fileira. Minha mãe ficou parada no terreiro, olhando para aquela casa com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era alívio, não era alegria. Era uma coisa mais antiga, mais funda. Era o rosto de quem está olhando para um lugar que já conheceu e que achava que nunca mais ia ver.
Do lado de dentro da casa, alguém apareceu na porta. Era um homem de estatura média, magro, de bigode ralo e pele escura de sol. Usava calça de brim dobrada na barra e camisa de botão aberta no peito. Ficou parado na porta, olhando para a gente com os olhos apertados contra a claridade, tentando entender o que estava vendo. E então ele reconheceu. Eu vi o momento exato em que aconteceu. Os olhos dele se arregalaram. A boca abriu. O corpo deu um passo para frente, depois outro, e de repente ele estava andando depressa pelo terreiro, quase correndo na direção da minha mãe. Tio Geraldo. Irmão da minha mãe. O único pedaço de família que tinha sobrado do outro lado do mundo. Ele parou diante dela. Ficou olhando para o rosto da irmã. Aquele rosto magro, queimado, envelhecido pela fome e pelo medo. E eu vi os olhos dele encherem de água. Ele levantou a mão devagar e tocou no ombro da minha mãe, como se quisesse ter certeza de que era real, de que não era miragem de estrada ou engano do cansaço. Minha mãe não aguentou. Todo o peso que ela tinha carregado, desde a noite em que ouviu meu pai falar em entregar os filhos, passando pelo forno, pela estrada, pelo andarilho, pela cidade, pela calçada, pela recusa do homem da venda, pela carroceria do caminhão, tudo desabou de uma vez. Ela largou o saco no chão, quase derrubou a Ruth e abraçou o irmão com uma força que eu não sabia que ainda existia dentro daquele corpo consumido. E chorou. Chorou alto. Pela primeira vez desde que tudo começou, minha mãe chorou sem se esconder, sem abafar no pano, sem engolir para os filhos não ouvirem. Chorou com o rosto enterrado no ombro do irmão, com o corpo sacudindo, com aquele som rasgado que sai de dentro do peito quando a represa finalmente rompe e a água leva tudo o que estava segurando. O Joaquim ficou parado atrás, com os olhos arregalados, vendo a mãe chorar daquele jeito pela primeira vez. O Paulo se encostou em mim e eu passei o braço ao redor dele. A Ruth, que tinha ficado no chão em cima do saco, olhava para cima com aqueles olhos grandes de bebê que não entende nada, mas sente tudo. Tio Geraldo segurou a irmã por um tempo longo. Depois se afastou, limpou o rosto com as costas da mão, olhou para nós quatro e abriu os braços. A gente correu. Correu sem pensar, sem combinar, sem ninguém mandar. Correu e se jogou naqueles braços abertos como se fossem a primeira porta que se abria, depois de todas que tinham fechado na nossa cara. E o tio Geraldo nos abraçou, todos de uma vez, apertado, com cheiro de terra e suor e sabão grosso. E naquele abraço de homem simples num terreiro de terra escura, eu senti pela primeira vez, desde o dia do forno, que a gente tinha chegado em algum lugar. Que a gente estava salvo. Que minha mãe tinha conseguido. A vida na casa do tio Geraldo não foi fácil. Ele não era homem rico. Trabalhava na roça, sustentava a si mesmo com o que a terra dava. Vivia sozinho desde que a esposa tinha falecido de uma febre anos antes. A casa era pequena para tanta gente, o dinheiro era curto e, de repente, ele tinha mais 5 bocas para alimentar. Mas ele não reclamou. Nenhuma vez. E minha mãe começou a trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte. Sem descansar, sem esperar, sem pedir licença para se recuperar de tudo que tinha passado. Ela acordou antes do sol, acendeu o fogão, fez comida, lavou roupa, varreu a casa e depois foi para a roça ajudar o irmão. Voltou no fim do dia com as mãos sujas de terra, os joelhos doendo, as costas curvadas e mesmo assim ainda cozinhou o jantar. Deu banho nas crianças e arrumou a casa antes de se deitar. E no dia seguinte, fez tudo de novo. E no outro. E no outro. Minha mãe nunca mais falou sobre o forno. Nunca mais falou sobre a fuga, sobre o andarilho, sobre a estrada. Era como se ela tivesse trancado tudo aquilo num cômodo escuro dentro dela e jogado a chave fora. Seguiu em frente com a mesma firmeza com que tinha saído daquela casa de adobe no cerrado, sem olhar para trás, sem reclamar, sem pedir reconhecimento por nada do que tinha feito. E fez muito. Fez mais do que qualquer pessoa deveria ter que fazer. Na casa do tio Geraldo, ela se tornou tudo ao mesmo tempo. Era a cozinheira, a lavadeira, a costureira,
A que capinava a horta, a que tratava das galinhas, a que acordava de madrugada e só parava quando o último filho estava deitado. Nos primeiros tempos, ainda pegava serviço na roça dos vizinhos para ajudar a pagar as despesas. Ia de manhã cedo e voltava com o sol caindo, com as mãos rachadas e os ombros queimados, mas com uns trocados amarrados no lenço que ela guardava debaixo do colchão. O tio Geraldo nunca cobrou nada. Era homem de poucas palavras, parecido com minha mãe nesse sentido, e demonstrava o que sentia mais pelo que fazia do que pelo que dizia. Ele ampliou a casa, levantou mais um cômodo nos fundos com tijolo que ele mesmo fabricou, para a gente ter onde dormir sem ficar tudo amontoado. Ensinou o Joaquim a lidar com a terra, a plantar na época certa, a ler o céu para saber quando a chuva vinha. E tratou a gente como se fôssemos filhos dele, sem diferença, sem ressalva, sem lembrar nenhuma vez que éramos peso a mais na despensa. A gente cresceu ali. O Joaquim virou um rapaz forte, trabalhador, de mão grossa e coração bom, que repetia no jeito de andar e de carregar peso nos ombros a mesma postura que tinha desde menino. Casou cedo com uma moça da vizinhança que ria de tudo e cozinhava feito gente grande e construiu uma casa perto do tio Geraldo, onde criou os filhos dele com a mesma dedicação que tinha visto na minha mãe. O Paulo demorou mais para se encontrar. Aquele silêncio dele que vinha desde pequeno ficou mais fundo depois da fuga. Ele passou anos sem falar direito, sem brincar como os outros meninos, sem rir à toa. Ficava sentado no canto, olhando para as mãos, como se estivesse preso num lugar dentro dele que ninguém conseguia alcançar. Foi o tio Geraldo que teve paciência com ele. Levava o menino para a roça, colocava uma enxada na mão dele e trabalhava do lado, em silêncio, sem forçar conversa, só fazendo companhia. E devagar, muito devagar, o Paulo foi voltando. Foi falando mais, sorrindo mais, ocupando espaço no mundo. Aprendeu um ofício, virou marceneiro, casou com uma viúva mansa que tinha o mesmo jeito quieto que ele. E viveu bem, viveu em paz. A Ruth não guardou lembrança de nada. Era pequena demais quando tudo aconteceu, e cresceu sem saber a história do forno, da estrada, do andarilho. Minha mãe nunca contou para ela. Queria que a caçula crescesse leve, sem o peso daquela memória nos ombros. E a Ruth cresceu assim, leve, risonha, cheia de vida, com um sorriso largo que iluminava qualquer cômodo onde ela entrava. Virou professora na escola da vila, ensinou uma geração inteira de meninos a ler e escrever, e toda vez que eu olhava para ela na frente daquela sala de aula, com o giz na mão e a voz firme, eu pensava naquele bebê calado dentro do forno, nos braços do irmão, e agradecia a Deus em silêncio. E eu fiquei sendo a que lembrava. A que guardou tudo dentro de si como quem guarda relíquia em caixa de madeira. Cada detalhe, cada cheiro, cada som, cada tremor. O gosto da cinza na boca, o calor do barro nas costas, o aperto da mão do Paulo no meu braço, o rosto da minha mãe na boca do forno, com os olhos vermelhos e o cabelo solto, emoldurado pela luz do fim de tarde. Eu guardei porque alguém precisava guardar. Porque a história que ninguém conta é a história que morre. E o que minha mãe fez naquele dia não merecia morrer com ela. Minha mãe viveu muitos anos depois daquilo. Viveu para ver os filhos crescidos, para segurar neto no colo, para sentar na varanda do tio Geraldo numa cadeira de palha e olhar o pôr do sol com aquele olhar de quem já viu demais e ainda assim encontra beleza no que sobrou. Ela nunca voltou para aquela casa de adobe, nunca mais viu o Barbosa. Nunca soube o que aconteceu com aquelas mulheres que tinham ido escolher os filhos dela como quem escolhe fruta na feira. E nunca perguntou, porque para ela, o que ficou para trás não importava. O que importava era o que estava na frente. Os 4 filhos vivos, juntos, inteiros, nenhum faltando, nenhum levado, nenhum perdido. E o andarilho, o homem sem nome que apareceu na estrada quando a gente mais precisava e desapareceu na manhã seguinte como se nunca tivesse existido. Eu pensei nele a vida inteira. Pensei em quem ele era,
De onde tinha vindo? Para onde foi? Se teve família. Se alguém cuidou dele quando ele ficou velho. Se alguém sabe que numa noite de cerrado ele salvou uma mulher e 4 filhos pequenos com uma cabana de pau e umas frutas catadas no mato. Eu não sei, mas eu sei que minha mãe pensava nele também, porque toda vez que alguém batia na porta da casa do tio Geraldo pedindo comida ou abrigo, ela abria. Sem perguntar de onde vinha, sem perguntar o nome, sem pedir nada. Abria a porta, esquentava o fogão e colocava um prato na mesa. Era o jeito dela de agradecer. Era o jeito dela de passar adiante o que tinha recebido. Já enterrei minha mãe, já enterrei o tio Geraldo. O Joaquim ainda está aí, forte como sempre, morando na mesma casa que construiu perto do terreno do tio, cuidando dos netos com a mesma mão firme que um dia me segurou dentro daquele forno. O Paulo ainda está aí, quieto como sempre, sentado na varanda da casa dele, fazendo cadeira de balanço para os bisnetos. A Ruth ainda dá aula, mesmo depois de velha, porque diz que não sabe fazer outra coisa. E eu estou aqui, contando essa história para você, porque chegou a hora de tirar ela da caixa onde eu guardei por tanto tempo. Olhando para trás, eu entendo uma coisa que só o tempo ensina. Uma mãe pode ficar em silêncio por muito tempo. Pode aguentar humilhação, fome, medo, solidão. Pode engolir o choro, esconder a dor, fingir que está tudo bem. Pode ser a última a comer, a última a dormir, a última a descansar. Mas quando chega a hora de proteger os filhos, ela encontra um jeito. Nem sempre com força. Às vezes com inteligência. Às vezes com coragem. E às vezes com um forno de barro. Essa avó aqui agradece de coração cada uma de vocês que ficou comigo até o final dessa história. Se ela tocou alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se você tem uma mãe que carregou peso demais sem nunca reclamar, escreve o nome dela aqui nos comentários. E se essa história merece ser ouvida por mais gente, manda para uma amiga, para uma irmã, para uma filha. Esse canal existe por causa de vocês. De cada uma. Obrigada.